Oi, pessoal. Nós somos do Grupo Cenáculo de Amor. Nós estamos agora com um novo projeto nas redes sociais, que é trazer informações para vocês. E também um mini podcast que nós estamos estreando hoje, trazendo como convidados o casal de padrinhos do grupo, que é a tia Nilda e o tio Valdo. E é nós temos muito prazer de trazer vocês aqui hoje e eu gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que estão nos assistindo. Então, boa tarde, né, Paloma? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Nilda, né? Sou do Grupo Cenáculo de Amor desde o comecinho, né? Não pensava em ser madrinha, né? Pensava somente em ajudar. Mas estamos aqui até hoje no grupo. É um prazer estar com vocês. O Valdo, né, também a gente está nessa caminhada, né, juntos, né, desde o início. E estamos aqui sempre à disposição para ajudar. Né? Tivemos esse título de padrinhos, mas independentemente do título, a gente quer mais ajudar mesmo a nossa juventude, né, nossos jovens, nossos adolescentes, a numa caminhada melhor, numa caminhada mais santa. E o Grupo Cenáculo de Amor, ele é composto por uma juventude, né? No caso, a coordenação, os nossos ministérios e equipes, são só os jovens que coordenam. Nós organizamos também os acampamentos, mas só que o padrinho e a madrinha são aquelas pessoas que nos dão apoio, né, nos nossos serviços e também são aquelas pessoas que passam mais confiança para os pais, né? Quando os jovens vêm para estar fazendo parte do nosso grupo. Então, eu gostaria que vocês explicassem melhor como é esse trabalho, como é fazer parte de um grupo como madrinha, como padrinho. Como eu falei da agora, não era... A gente não pensava nessa palavra padrinhos e madrinhas, né? Nós fomos convidados pelo Padre Carlos para ir conhecer, né, uns jovens que se reuniam lá em Barcarena, né? E que queria muito que a nossa juventude da comunidade do Divino Espírito Santo, até então naquele tempo comunidade, não era paróquia, que eles conhecessem, né, esse novo jeito de viver dentro da igreja, dentro de um grupo de jovens. E uma forma diferente, né, de ter esse encontro pessoal com Jesus. E aí nós arrumamos alguns jovens, né, e fomos lá conhecer. A partir daí, surgiu no nosso coração, e no coração daqueles jovens também, né, já, lógico, com um olhar muito, muito lindo do Padre Carlos, né, Padre Carlos Silva, de trazer este grupo para dentro de Abaetetuba. Então, passamos um tempo participando com os jovens de Barcarena, e depois a gente achou que chegou a hora da gente se organizar em Abaetetuba. E assim foi, né. A gente começou também com a ajuda dos jovens, né, e também não quero esquecer aqui a tia Graça, né, que é da comunidade de São Domingo de Gusmão, que também foi uma daquelas que esteve ali na frente conosco. Depois, por estudo, por trabalho, os jovens de lá não puderam mais, né, da comunidade de São Domingos, então a gente manteve esse grupo aqui na comunidade do Divino. Mas o grupo Cenáculo de Amor, ele não é somente da comunidade do Divino. A gente tem jovens de outras comunidades, de outras paróquias, né, que sentem esse desejo, que sentem esse anseio e vêm conhecer este grupo, né. A questão de madrinha e padrinho, esse título que foi nos dado, né? Porque de repente a gente começou a perceber que os pais, quando tinham um acampamento, os pais gostariam que os filhos fossem, mas eles também queriam que o adulto estivesse ali, né? Sim. Presente naquele momento. Então a gente achou de convidar, né, algumas pessoas, porque até então, depois que a tia Graça saiu, ficou só eu, né? E o tio Valdo. Então o que a gente pensou? Não, vamos convidar mais algumas pessoas para nos ajudar, porque a gente se divide melhor e também a gente precisa de apoio, né? A gente vê que a juventude sozinha, às vezes é difícil as pessoas confiarem, né? Então a gente resolveu dar esse apoio. E com isso veio este título de padrinho e madrinha do Grupo Cenáculo de Amor. Ser uma madrinha tem muita responsabilidade. Primeiro, porque a gente toma conta dos filhos dos outros, né? Também de adolescentes, que às vezes são menores de idade. A gente toma este compromisso com pai e como mãe, né? É ter alegria de servir este grupo. Não importa se tu não tem tempo, se tu trabalha fora, se tu tem filho, não importa. A gente quer estar ali, a gente quer ajudar de alguma forma. E aí foram feitos alguns convites. Mas muitos desses padrinhos que vieram para dentro do Grupo Cenáculo de Amor são pais de jovens que fizeram acampamento ou um retiro do Grupo Cenáculo de Amor e de alguma forma sentiram a mudança de seus filhos. A diferença que seus filhos começaram a ter dentro de casa, né? E aí eles mesmos se colocaram à disposição, eu quero ser um padrinho. Né? Porque, de alguma forma, sentiram ali a mudança do filho. Então, para nós, assim, é uma honra ser padrinho desse grupo. É uma honra. Porque a gente sempre foi... o Valdo e eu, a gente se conheceu dentro de um grupo de jovem. A gente casou, né? E ainda continuamos participando da Pastoral da Juventude. Eu costumo dizer assim, que a gente participa de todos os grupos dentro da nossa igreja, mas a gente é apaixonado pela juventude. O nosso coração é apaixonado pela juventude. No meio da juventude, a gente se sente jovem. E parece que... mesmo com a tua idade, porque eu já estou com 52 anos, mas o meu coração é jovem, o meu coração pulsa quando eu estou com a juventude. Então eu tenho uma paixão mesmo, assim, linda pela juventude, né? E também porque os meus filhos também, com isso, vieram para dentro do grupo, né? Não fazem parte só do Cenáculo, dentro da nossa comunidade, eles fazem parte de outros grupos, mas por ter esses filhos também dentro, ainda mais dobra a nossa paixão, mais é redobrada a nossa paixão.
Sim. pela juventude. E é interessante também, porque é um grupo de jovens, né? E nós trazemos também essa juventude de Deus para as pessoas, porque tem gente que pensa que só aquela pessoa que é de Deus, que é aquela pessoa que vive na missa, aquela pessoa que é quietinha, que não consegue se divertir. Mas só que nós vemos muito isso no nosso grupo. Aquelas pessoas que conseguem dar animação para as pessoas também. A vida com Deus não é aquela vida de tristeza. E é muito interessante também quando a gente consegue passar isso para os padrinhos, para as madrinhas também. Porque nem sempre dá para eles estarem naqueles momentos com a gente. No momento das orações, porque eles têm que estar na cozinha, ajudando, têm que estar atrás de outras coisas do grupo. Então, tá contribuindo de alguma maneira para os jovens, mesmo de maneira mais indireta, não é nem tanto pregando, dessa outra maneira, também ajuda muito. Então, tem outras maneiras de estar ajudando o nosso grupo. Então, eu gostaria que o tio Valdo também comentasse sobre essa, que a senhora começou também a comentar, sobre essa relação, no caso de ter os próprios filhos no grupo ajudando. Fazendo parte, servindo também, porque não é todos os jovens que têm os pais presentes no grupo de oração. Bom, boa tarde. Boa tarde. É um prazer a gente estar participando aqui com vocês desse podcast e levando, né, um pouco da nossa experiência enquanto esse trabalho no meio da juventude, né? Então, é muito gratificante, né, quando a gente consegue, né, colocar os nossos filhos e estar junto com eles nessa caminhada, né? Então, como nós tínhamos essa experiência já desse nosso trabalho junto à Pastoral da Juventude, como a Nilda colocou, na verdade desde o nosso grupo de jovens, né, nosso grupo de base. Depois no trabalho da Pastoral da Juventude, e assim a gente foi, né, encaminhada em outros grupos também dentro da nossa igreja. Então, se a gente sempre sentiu, né, essa necessidade, essa vontade, esse desejo, esse gosto, né, pela nossa igreja, pela nossa juventude, então também por que não trazer nossos filhos? Né, para que eles pudessem estar também experimentando, né, vivendo, né, convivendo esse amor que Deus tem por cada um de nós, né? Maria, né, como nossa mãe, né, ter junto deles esse ensinamento, né, de Maria. Né? Então, é muito gratificante, né, porque não só nós caminhamos, mas a gente consegue colocar os nossos filhos nessa caminhada dentro da igreja também. Né? E com isso, claro, né, dentro desse nosso trabalho, mas dentro do Grupo Cenáculo de Amor, a gente consegue colocar eles, né, e através deles também, né, conseguir outros jovens, né, que aí vem através das suas participações, né, nos encontros do Grupo Cenáculo, né, tanto no retiro quanto no acampamento, né, a gente também consegue depois estar acompanhando um pouco mais esses jovens. Né? E como a gente sempre fala, seria muito bom se os pais, né, os outros pais, né, de cada jovem que estão aí, pudessem, né, mesmo que a gente sabe que a vida é corrida, né, tem toda questão de trabalho, mas que pudesse acompanhar mais de perto, né, pudesse estar um pouco mais junto também, né, dos seus filhos, para que eles pudessem, né, com certeza fazer essa caminhada até melhor, né? Mais convicta realmente dessa caminhada. Né? De uma maneira mais segura também, né? Porque tudo começa na família. Quando a gente já nasce num seio familiar. Nós temos que conviver com aquelas pessoas que podem nos aproximar de Deus, assim como de amigos. Então, a família é aquele primeiro contato que a gente tem com as pessoas. E tem tantos jovens que não têm tanto essa ajuda na própria casa, não tem aquela pessoa, não tem um amigo, não tem a própria família, às vezes até afasta aquela pessoa de Deus. Então, qual recado vocês dariam para os pais? Alguém que esteja assistindo a gente agora, que seja pai, que tenha algum filho que participa da igreja ou que ainda esteja afastado. Qual recado que vocês dariam para essas pessoas? Tá, deixa eu te falar uma coisa, Paloma. Além do Grupo Cenáculo de Amor, a gente também está ajudando a cuidar um pouco de um outro grupo dentro da nossa comunidade. E a gente vê que muitos dos jovens, eles falam assim... porque meu pai não deixou, então meu pai não deixou eu ir para o encontro, então meu pai não quis me trazer, né? Às vezes mora longe por alguma forma. Na hora do encontro meu pai disse que não dava para me levar. Então a gente percebe que é muito importante o apoio da família, o apoio dos pais. Então assim, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Minha filha está com 21 anos, meu filho está com 19, a gente conseguiu que eles continuem dentro da igreja, né? Que eles continuem, porque a gente sabe que não há outra coisa melhor, né, do que servir a Jesus Cristo, de que servir a nossa igreja, de que amar Nossa Senhora, né? E, assim, quando nossos filhos nasceram, eu chegava do hospital, né, com eles no colo, e quando a gente chegava, a gente não ia direto pro quarto, né, que a gente sempre vai logo pro quarto deitar com a criança. A gente sempre levava eles na frente da Nossa Senhora e dizia: essa criança é tua, toma conta, eu quero que ele seja teu, eu quero que ele se consagre a ti, né, eu quero que ele te ame. E, graças a Deus, até hoje, isso tem sido muito forte.
Mas é muito importante o apoio da família, sabe? A gente sabe o quanto é importante. Então, assim, a gente queria convidar, né, aos pais dos nossos jovens do Grupo Cenáculo de Amor, né, que estivesse mais próximo dos seus filhos, que quando viesse para o encontro, fizesse todo o esforço para que ele chegasse, para que ele viesse no encontro, né? Se puder vir junto, né? Ou então venha ser um padrinho, uma madrinha, a gente precisa de tanto apoio, né? E uma das coisas assim que eu acho bonito nos padrinhos e nas madrinhas, porque a gente tem padrinho e madrinhas que são diretoras de escola, né? Que tem uma condição financeira boa, mas na hora de servir ao cenáculo, não importa, tá ali na cozinha, tá lavando um prato, tá fazendo uma comida, não importa. Se eu sou professor, se eu sou diretor, se eu sou médico, não importa. Ali eu sou um servo. E ali eu tô para fazer aquilo que Jesus me pede no momento. Então isso é muito bonito, né? Então assim, nós somos muito felizes por estar dentro deste grupo, né? Sendo um padrinho, uma madrinha, pelos nossos filhos estarem, e porque com isso também a gente ganhou um monte de filho. Porque a gente tem um monte de filho dentro do Cenáculo de Amor. Não é mais só a minha filha e o meu filho. Eu tenho você, eu tenho outros e outros jovens dentro do Cenáculo. Sim. Muita gente olha pra gente porque muitos jovens tomam benção da gente, né? E aí, às vezes, eu fico perguntando, será que todo mundo é filho deles, né? Eu nem sei se é sobrinho. Não, são porque a gente criou essa intimidade de que precisa tomar benção, né? Do tio Val, da tia Nilda, da tia Rosiana, da tia Marley e de outros e outros, tia Regina, tia Benedita e de tantos outros padrinhos, né? Então, queria convidar, né? Os pais que viessem mais pra próximo, que dos seus filhos, que viessem conhecer o Cenáculo também junto com seus filhos e agradecer. Agradecer aos padrinhos, né? Eu não quero falar um nome pra gente não esquecer nenhuma madrinha, nem um padrinho. Porque todos são muito importantes pra gente, né? Que deixam suas casas e vão dormir lá no local do encontro, né? Deixam seu esposo, deixam seu trabalho e se colocam à disposição naqueles dias do Grupo Cenáculo. Então, muito obrigada. Assim, agradecer aos nossos parceiros. A gente tem tantos parceiros, sabe? A gente é um grupo muito abençoado. Né? Porque quando a gente vai fazer nossos acampamentos, não tem nada pra começar. Né? A gente não tem 1 quilo de arroz. Quando aproxima o encontro, a gente tem tanta coisa que a gente consegue doar depois do encontro para uma outra família ou para um outro que está precisando. Então, isso é muito lindo no nosso grupo. A senhora falou sobre essa relação que a gente tem, não é? Eu me lembro que quando eu entrei no grupo, eu era uma pessoa assim que não tinha tanta relação com as madrinhas, mas a partir do momento que a gente vai se envolvendo mais no serviço, no cenáculo, a gente começa a criar mais intimidade com o padrinho, com a madrinha, e a gente começa a ver também neles realmente começa a ter deles esse amor. Para uma mãe, para um pai, porque é aquela pessoa que está lá ajudando a gente, está ajudando nessa caminhada. A senhora comentou sobre Nossa Senhora, não é? Logo no início da caminhada que a senhora levava os filhos da senhora para Nossa Senhora, e é aquela figura materna que a gente tem na nossa igreja. E que ajuda também, assim, tem tantos filhos que não tem aquele apoio da mãe na igreja e consegue ver em Nossa Senhora, na nossa igreja católica, uma maneira de se relacionar com a mãe. Então, quando a gente entra, por exemplo, quando a gente vê no nosso grupo, tem Nossa Senhora nos ajudando e também tem as madrinhas, tem os padrinhos também. A senhora comentou também sobre a relação de pessoas que ajudam a gente, que são diretores de escola, mas só que quando está lá naquele momento do acampamento, está na cozinha, está ajudando. E eu lembrei também do que São José Maria Escrivá fala sobre esse serviço a Deus do cotidiano. Né? As pessoas, ou a madrinha ou o padrinho, a pessoa que vem ajudar a gente, às vezes não consegue pregar lá na frente, não consegue fazer outros serviços que os próprios jovens fazem, mas só que eles conseguem servir de outras maneiras, mesmo assim ajudam a melhorar as coisas no nosso grupo. E eu gostaria que o tio Valdo comentasse sobre essa relação, assim, do modo de servir, no caso que o senhor vê no cotidiano. É mesmo, por exemplo, não servindo pregando ou de outras maneiras. Como é que se dá esse serviço ao cenáculo, sem ser diretamente, assim, digamos? Na verdade, é bom e gratificante, né? Eu, pelo menos, assim, eu sempre falo, eu procuro aparecer o menos possível, né? De estar na frente lá para falar, alguma coisa assim, não. Porque eu me sinto bem servindo lá, né? Às vezes na cozinha, varrendo o local, arrumando alguma outra coisa, né? Então, esse serviço, né? Na verdade, não é só aquele que muitas das vezes está dali da pessoa que está falando, ministrando uma palestra. Claro que isso é válido, né? Mas, como ele colocou, né? Independentemente da função, eu ter esse prazer de, na hora de estar me colocando à disposição, servindo o mínimo que seja, né? Naquele pouco que eu posso fazer, posso estar me doando, mas com certeza eu estou ajudando muito, né? Porque já pensou, se todo mundo fosse só para dar palestra, quem ia fazer a comida, quem ia arrumar o lanche, quem ia varrer, quem ia cuidar dos espaços, né? Então, assim, se dá, porque eu tenho um certo grau de escolaridade ou uma posição social, então por isso eu não vou varrer, não vou ficar naquele lugar de destaque, mas não, né? O meu colocar à disposição depende da minha posição social, né? Eu estou indo lá para onde Deus me pedir para servir, para fazer aquele serviço, eu estou lá, me coloco à disposição para fazer, né, esse serviço. Isso para mim é bom, né? É gratificante, porque ali todos nós nos colocamos para ajudar, né, um pouquinho. Às vezes
um pouco naquela correria, né? Porque como eu trabalhei de turno, às vezes você já for para o acampamento ou para um outro encontro, mas às vezes eu chego um pouquinho atrasado, mas estou lá, dando meu apoio, né? E eu depois volto de novo, e assim a gente vai, né? Porque as pessoas, eu vejo muito as pessoas falarem em relação à questão de tempo, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não posso ir. Na verdade, a gente tem tempo, né? Deus nos dá 24 horas no dia, né? Eu, se for contar o meu trabalho, praticamente são 10 horas, né? Entre eu sair de casa, trabalhar e voltar. Mas eu tenho mais 12 horas, mais 14 horas que Deus pode me permitir que eu possa ajudar em alguma outra coisa, né? Basta você saber dividir esse seu tempo, né? Se colocar à disposição de querer servir, né? E dentro do cenáculo, né? A gente tem muito esse prazer, né? De estar à disposição para estar servindo. E aí já entra aquela questão de fazer da própria vida uma oração. Não é a pessoa ficar horas em frente ao sacrário, enfim, ficar... Claro que ajuda muito, né? Faz parte também de se aproximar de Deus, ter um momento de oração, mas só que nós temos outros chamados na nossa vida. E não tem como nós ficarmos sempre, por exemplo, numa igreja. A gente pode ajudar de outras maneiras. É muito interessante que o senhor comentou sobre essa relação de que se todas as pessoas fossem fazer uma coisa só no grupo, não ia andar, não ia fluir as coisas no grupo. Então, tem que ter aquela pessoa que prega, tem aquela pessoa que já canta, aquela pessoa que está ajudando de outras maneiras. Então, essa relação, no caso, né, de servir no cotidiano, que contribui muito para os jovens. Não é? Aqui no nosso grupo nós temos jovens que fazem parte, fazem faculdade, que trabalham, que nem sempre tem como estar presente no grupo ajudando, mas só que, de alguma maneira, consegue estar mais próximo, seja ajudando, enfim, ajudando de outras maneiras, inclusive em oração. Então, assim, como foi para vocês ver no cenáculo a criação de um primeiro acampamento? O cenáculo veio para cá, para Abaetetuba, teve toda aquela criação, o Padre Carlos ajudou, veio para cá. E como foi para vocês, que estão desde o início do grupo vendo, ver essa criação do primeiro acampamento aqui em Abaetetuba? Então, primeiro que a gente pensava que não ia conseguir, porque fazer um acampamento não é fácil, não é uma coisa simples, porque tu tem que ter toda uma estrutura, né? De tudo mesmo, estrutura de tudo. Mas assim, eu vi assim muito que a gente não tinha condição, mas a gente tinha coragem. A gente acreditava na providência de Deus, né? E assim, neste primeiro acampamento, a gente teve muitas pessoas que até hoje, né, estão no grupo, né? E que foi bom, porque se não fosse bom, não estariam até hoje, né? E assim, e com isso, o grupo foi crescendo, os acampamentos foram acontecendo, os encontros de carnaval, os retiros de carnaval foram acontecendo. Então, até a gente mesmo marcava tanto na nossa vida, porque eu vou falar uma coisa assim aqui, eu gostava muito de carnaval na Avenida. Eu gostava muito. Era o mês que eu mais gostava. E quando eu comecei, meus filhos começaram a ir para o retiro de carnaval, eu comecei a sentir de que eu também tinha que deixar isso aqui. Não é que é ruim, porque quem sabe brincar pode ir lá, tudo bem, né? Tranquilo. Mas eu comecei a ver, dentro do grupo, que aquilo ali não era mais importante. Eu não precisava estar ali na avenida para me divertir. Mas que lá, no retiro de carnaval, eu também podia me divertir de uma forma diferente. E até para mim mesmo, não foi só para o jovem não, até para mim mesmo, aconteceu essa mudança. Né? De que, agora eu prefiro ir pro retiro de carnaval, né? E assim, como eu falei agora, os acampamentos do cenáculo, eles vão acontecendo e um acampamento é diferente do outro. Ele vai marcando a gente de uma forma diferente. Às vezes a gente chega até a dizer assim, eu não vou nesse porque eu tô cansada, né? Mas quando chega naquele dia, não, eu pego as nossas coisas e vamos embora, né? Porque eles marcam. Porque quando tu escuta o testemunho de um jovem que tá indo ali pela primeira vez, né? Verdade. Quando ele fala do que aconteceu, o que ele sentiu, isso é gratificante para ti. Mesmo que tenha a mesma programação, não é? Tá tendo a mesma programação, o retiro de carnaval são novas pessoas. Que a gente escuta o evangelho, fala assim, vou na missa para escutar o mesmo evangelho todo domingo. Mas que tem, se tu prestar atenção, todo domingo é diferente, tem algo diferente de dizer, a mesma coisa. Os acampamentos podem ser até todos iguais, porque não é. A gente sabe que vocês sempre mexem em alguma coisa, né? Mas assim, que tem algo diferente. Que a experiência de algum jovem é diferente. Um acampamento, um retiro de carnaval, um retiro de sempre, é diferente do outro. Algo te marca, né, de forma diferente. Então, isso é ser gratificante. Eu me lembro muito, Paloma, e até que acho que eu posso falar aqui, quando a minha filha fez o primeiro acampamento, eu já conhecia o grupo, porque o Padre Carlos já tinha me levado para conhecer, já tinha deixado. Eu fui, participei de um acampamento todinho, sabia tudo o que ia acontecer, mas quando a minha filha foi para o acampamento, eu fui junto longe porque eu queria ficar. Porque eu achava que não, eu tinha que estar ali, eu tinha que cuidar dela,
Quando eu cheguei lá, que mandaram, disseram, você volta pra sua cidade, porque eu não fui aqui ao acampamento dela. E ela fica. Eu olhava pra trás e me dava vontade, não, vou levar minha filha, não vou deixar. Né? Porque é muito pequenininha e tudo, e aquela coisa de mãe. E eu disse, não, deixa ela aí. Tive que ir embora. Eu não pude ficar no acampamento E dela. eles eram bem jovens lá naquela época, mesmo né? eu sendo já do Senac não, porque nesse tempo, desculpa, eram jovens renovados. Mesmo eu já conhecendo, eu não podia ficar, porque o pai não pode participar, né, do acampamento do seu filho. E foi tão importante, porque quando ela veio dali, ela veio diferente, né? Ela veio mais responsável, né? Ela veio cuidando mais dela, entende? Então, é isso, marca muita gente essas coisas, entende? Sim. E eu acredito que todo pai, que o filho vai para um acampamento, eu acho que, de alguma forma, ele sente a diferença quando o filho volta para casa. E falando assim, né, na questão dos acampamentos, né, claro que sempre marca, né? Todos marcam de alguma forma, né? Mas assim, o primeiro que nós fizemos aqui, né, tivemos também uma participação ainda, né, do pessoal de Barcarena, né? Muitos vieram também ajudar, né, contribuir com esse primeiro encontro. Como até alguns outros, né, dependendo da necessidade, às vezes ainda tem muitos jovens que, querendo ou não, lá de Barcarena, nós acabamos criando esse laço, vamos dizer, até familiar, né? Que não é só de amizade, é de família, né? Que muitos ainda vêm, ainda até dormem nas nossas casas, vêm, às vezes quando a gente vê baixo, tio, tia, a gente veio visitar, né? E a gente está sempre com as portas abertas a receber, né? Qualquer um de vocês, né? Vocês sabem muito bem disso. Sim. Então, assim, foi bom, né? O primeiro encontro, porque ele disse, mesmo com as dificuldades, né, que nós tivemos, porque ele falou, é o espaço, né? É a questão da alimentação, é das pessoas que vão, né, dos próprios jovens que a gente não conhece, né? Os jovens que vêm, né? Como eles são, né? A responsabilidade que muitas das vezes a mãe, né? Assim como a Nilda ficou com a preocupação de, poxa, minha filha vai ficar no encontro, no acampamento mesmo, que ela já tinha essa experiência. Mas para o pai, para a mãe que talvez não tenha, né? Nenhuma experiência de que o filho saiu da casa, que vai ficar 3 dias fora. Às vezes então, até na casa de uma amiga, às vezes o pai fica com receio de deixar. aí então tem toda aquela preocupação. Aí chegavam com a gente, olha, mas meu filho assim, tem filhos que tem que tomar remédio e tal. Não, deixe tudo aqui pra gente e a gente vai tomar conta. Isso A mesmo. gente só pede a confiança, né? Sim. Então, é dessa forma, né, que a gente começou, né, o cenáculo aqui em Abaetetuba, né? A partir desse primeiro encontro, né, e a gente praticamente assim, vai mudando, né? Algumas dinâmicas, outras muitas continuam até hoje, né? Mas é sempre nessa questão de que buscando o aperfeiçoamento, o melhoramento, né, de cada encontro. E logo no início, quando começou, acontece da pessoa ficar muito eufórica, né? Os jovens que estão vendo uma iniciativa muito grande, muita gente empolgada a fazer parte do grupo. E alguns anos atrás, logo no início, muita gente, digamos que estava mais, que fazia mais parte do grupo, o cenáculo tinha mais jovens. Só que aconteceu de vir a pandemia, né? E muitas pessoas não puderam mais participar de missa presencialmente, não puderam estar tão presentes assim no grupo. O grupo não podia mais se reunir presencialmente. Então, isso fez com que muitos jovens se afastassem da igreja, né? Então, eu gostaria que vocês falassem também sobre como foi que vocês observaram, né? Sendo padrinho do grupo, observando essa situação de ver os jovens se afastando por algo que eles não tinham tanto, os padrinhos e as madrinhas não tinham tanto controle, assim. Foi aquele cenário pandêmico. Pois é, como você falou, veio a pandemia e também frisar aqui que não foi só no cenáculo, né? Todos os grupos dentro das comunidades, também não foi só na nossa paróquia, eles ficaram decaíram um pouco, né, pela participação, porque todo mundo tinha medo, né, de ir para uma reunião, às vezes se fazia a reunião online, mas nem todo mundo tinha acesso, né. Mas assim, eu não vou dizer que não fiquei preocupada, fiquei sim, né, porque a gente estava vendo que os jovens estavam se afastando, mas assim também de confiar, né. Eu sempre falava assim, basta que a gente faça um encontro grande, que isso tudo vai passar. E realmente isso aconteceu, porque eu agora, depois do acampamento do retiro de carnaval, desculpa, a gente viu que tomou um fôlego de novo, né? Que o grupo respirou. Sim. Então faltava isso, faltava assim, não ter medo, né? Porque Jesus fala isso pra gente, não tenha medo, né? Isso vai passar. E a gente sente hoje que tá passando, o nosso grupo tá voltando de novo, o nosso grupo tá animado de novo, né? Tanto que nós estamos aqui, olha, com novidades, né? O nosso grupo tá animando com um novo projeto. Então eu acredito assim que a gente ficou preocupados. Porque, lógico, a gente, poxa, o jovem vai se afastar, será que ele vai voltar a fazer o que ele fazia? Ou então, né? Ele vai sair da igreja, né? E alguns sim, alguns a gente infelizmente perdeu. Alguns se afastaram mesmo. Mas aqueles que ficaram, eu penso assim, aqueles que ficaram, tinha que ser aqueles. Aqueles ali foram trabalhados por Deus, entende? Que não se afastaram, que seguraram na mão, que mesmo na pandemia estavam juntos, estavam se reunindo, estavam correndo atrás das... Então, por que tinha que ser assim? Entende? Mas eu acredito assim que o nosso grupo está muito bom hoje, o nosso grupo está muito animado, o nosso grupo está muito feliz, está muito alegre. E é isso, não tem medo, né? É confiar. Confiar que... Também até vale ressaltar, né, que o Grupo Cenáculo de Amor, na verdade, ele é um grupo que prende os jovens no próprio cenáculo, né? Mas que
coloca eles a ter uma visão um pouco mais ampla, né, da nossa igreja, da necessidade que a nossa igreja tem de outros movimentos e pastorais, que eles podem estar se inserindo nesses outros grupos, né, nesses outros movimentos dentro da nossa igreja. Né? Então isso também, porque hoje nós temos, né, além dos nossos jovens que estão mais diretamente no grupo Cenáculo de Amor, mas tem muitos outros que estão envolvidos, né? Ou na guarda, ou então no texto dos homens, né, na PASCOM, né, e vários outros movimentos pastorais dentro da nossa igreja. Né? Mas assim, claro que tem muitos que tem aquele elo, né, um pouco mais forte dentro do cenáculo, né? Que acham, não, eu quero participar só do cenáculo, né? Então ficam mais restritos aos nossos encontros, né, nossas reuniões. Né? E assim, falando da questão da pandemia, né, a gente sabe que houve um pouco mais, né, desse esvaziamento, vamos dizer assim, né? Mas, infelizmente, era um momento que não tínhamos como ter encontros presenciais, né? Tanto pelas leis, tanto municipal, né, que proibia, quanto da nossa própria igreja, né, que pedia também para que não acontecesse, né, nenhum encontro presencial. Né? Tinha os encontros, né, feitos através de live, mas também não eram todos que tinham, né, às vezes nem o tempo para participar e também, às vezes, o próprio telefone, internet, que às vezes não ajudava, né. Mas tinha, de uma forma ou de outra foi feito algum trabalho nesse sentido para que os jovens não se perdessem tanto, vamos dizer assim, né, deixassem no esquecimento. Mas que também, assim, graças a Deus, tanto que passou, que pôde, a gente logo correu para tentar fazer já um encontro, né, já para reunir os servos, né, para que pudesse realmente, novamente reanimar, né, reviver essa chama para que já pudesse estar vendo os próximos encontros que iam ser feitos, né, como foi feito o retiro de carnaval, né, dos servos, e já se pensando já no próximo acampamento, né. Sim. E aí a gente vê também o valor das pessoas, né. Antes no grupo tem muitas das amizades, né, que podem ajudar a gente, mas só que se a gente se prende só naquelas amizades, se aquela pessoa se afasta do grupo, se afasta das coisas de Deus, pode fazer com que quem está junto dela se afaste também, não é? Então, a gente viu na pandemia que as pessoas tinham que ficar nas casas delas. Né? Então, naquele cenário que elas tinham que ficar só lá, elas ficavam na casa, ficavam com as mães, com os pais deles e muitas vezes não procurando, aconteceu, né, de não procurar rezar, enfim. Então, a gente vê, assim, do que realmente, de como essa relação com Deus, ela tem que ser uma relação íntima, mas que o foco seja Deus, não é? Buscar Deus nas pessoas. E não buscar só as pessoas, buscar só uma amizade, uma relação com a mãe, com o pai, assim, vazia. Não é? Buscar ser mais de Deus e servir as pessoas de alguma maneira. Então, o que vocês acham, assim, comentando mais sobre isso, não é? De ter jovens que entram no grupo, né? Só pontuando também, vocês comentaram sobre ter vários grupos na paróquia e cada grupo também tem uma dinâmica. Então, quanto mais a gente se identifica com o grupo, né? Se eu sou serva do grupo Cenáculo de Amor é porque eu me identifico com a forma, com a dinâmica do grupo, né? Mas voltando em relação a essa dinâmica do grupo, eu me senti parte daquele grupo, enfim, da forma como ele faz os acampamentos e tal. Como é que vocês acham disso, de ter as pessoas, não é, naquele grupo que eu me identifico, mas não me prender especificamente naquela dinâmica, mas buscar Deus através daquilo? Então, esses dias eu estava vendo lá no grupo que a gente tem uns jovens que são catequistas agora, né? Sim. E olha que bonito. Quantas comunidades não precisam de catequistas, sabe? Então, assim, eu penso o seguinte, que, tem muitos jovens que se identificam somente com o Cenáculo de Amor, querem estar ali. Tudo bem, né? É livre para isso. Mas também, assim, que a gente pede, assim, também, que os outros jovens também possam ter esse olhar para a catequese, né? A nossa guarda, ela não está passando por um momento bom, né? A gente está correndo atrás para animar. Então, se identifica, se sente algo, vem ajudar também, entende? Mas, assim, que cada um é livre, né? A gente tem a nossa própria espiritualidade, a nossa própria espiritualidade, né? E outros grupos também têm, então eu acho que é onde eu me sinto bem eu tenho que estar, né? Eu acho que onde eu me sinto bem eu tenho que estar, né? Então eu não gosto assim de dizer assim, tu tem que estar no grupo tal, no grupo, não, onde tu te sente bem, tu tá servindo Deus, tu tá feliz, tu tá dentro da igreja, tudo bem. Eu tinha comentado anteriormente, né, justamente sobre essa questão, né, que o cenáculo, né, na sua espiritualidade, na sua dinâmica, é de não prender, né, os jovens simplesmente só dentro do cenáculo, né? Por quê? Isso daí é justamente, eu creio que seja uma ênfase que tem que sempre ser dada, né? Por quê? A gente sabe que, como eu coloquei anteriormente, a nossa igreja, ela precisa, né, em muitos espaços, né, dentro da catequese, né, agora dentro da nossa guarda, né, a gente precisa de mais pessoas, porque também tem um trabalho, né, que é tipo assim, mais dinâmico, é mais rotineiro, né, praticamente do que do próprio cenáculo,
né? Então, fazer suscitar isso nos jovens, nos nossos jovens que participam, né, dos nossos acampamentos, é justamente isso, dizer, olha, você está participando do grupo. Por mais que você se identifique, naquele primeiro momento você sinta, né, todo aquele abrasor, né, toda aquela chama, né, do que o grupo naquele momento está se propondo ali para você, mas que também quando você receber um convite, né, de um outro movimento, de uma outra pastoral da nossa igreja, que você possa se identificar, né, ou talvez até já se identifique, que você possa também se colocar lá à disposição. Né, porque o Grupo Cenáculo de Amor ele não para. Né? Se você for ver, eu acho que nós já passou pelo nosso grupo, acho que mais de 1.000 jovens. Né? Se nós formos fazer mais ou menos um balanço durante esse período, né? Só aqui dentro de Abaetetuba, né? Fora os jovens que nós pegamos e levávamos para os encontros em Barcarena. Né? Então, assim, dessa quantidade, né, quantos ainda estão participando efetivamente da nossa igreja? Né? Quantos hoje estão inseridos em algum outro movimento pastoral dentro da nossa igreja? Quantos hoje, mesmo não estando diretamente participando de nenhum movimento pastoral da nossa igreja, mas lá onde ele está, com certeza ele lembra do Grupo Cenáculo. E lá ele faz talvez um pouquinho aquilo que o grupo também se coloca, né, a propor para nós adolescentes, a nossa juventude, né? Pelo menos aquele momento de oração. Né? Aquele momento de oração pessoal, onde ele estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, né? Andando pela rua, né? Com certeza em algum momento passa na cabeça dele, porque fez parte do Grupo Cenáculo de Amor. Né? E muitos que sabem que não estão, mas que vêm, né? que lembram, que às vezes bate na porta de alguém de vocês aqui, olha, né? Hoje eu não estou no grupo do Cenáculo, mas eu lembro, né? A gente participou junto lá daquele acampamento, ou então daquele retiro. Né? Então isso para mim também é gratificante dentro do Grupo Cenáculo de Amor. Né? Tiveram muitos jovens, né? Os filhos de vocês começaram com 13 anos, foi por volta dessa faixa etária que cresceram com outros jovens, né? Então eles foram construindo um laço forte, né? De estar convivendo por muito tempo com aquela pessoa e a gente conseguir enxergar naquelas pessoas que estão há muito tempo o cenáculo mesmo, né? Quando a gente vê aquela pessoa, diz, não, aquela pessoa é a cara do cenáculo. Aquela pessoa, a animação dela é do cenáculo. A gente vê para uma pessoa enxergar o grupo. E como é muito lindo isso, né? A gente estava comentando também sobre os jovens que se afastam, né, da igreja, que colocam mais expectativa nas pessoas do que em Deus. Então, vocês estavam falando, né, sobre a questão das pessoas que se afastam, assim, e todo mundo passa por essa dificuldade, assim, às vezes a gente não sente que não tem mais vontade de continuar no grupo, parece que aquilo lá não é pra gente. E eu gostaria que vocês comentassem também sobre isso, não é? Se em algum momento vocês sentiram que não deveriam mais, se isso aconteceu, não deveriam mais ser madrinho ou padrinho do grupo, enfim, essas dificuldades que acontecem. Sim, né? Porque todos nós passamos por momentos difíceis, né? Chega um momento, assim, que a gente fala, já tá bom, né? Eu já dei minha contribuição. E agora mesmo, antes do retiro de carnaval, eu não estava muito bem de saúde, então eu falei, não vou pro retiro de carnaval, vou ficar, não, acho que já tá bom, né? Mas é algo, Deus é tão incrível na vida da gente que, do nada, eu disse assim, Senhor, se eu estiver bem nesses dias, eu vou ajudar. Parece que foi incrível, assim, que naqueles dias, foi os dias que eu estava bem, né? E aí, corri atrás das coisas que tinha que correr, e ajudei, ia de moto daqui, né? Só não conseguia ficar lá à noite, mas pegava uma carona de moto daqui com uma outra madrinha ia. Então, tipo assim, de Deus, a gente não tem como se afastar. Não existe isso. Né? Mesmo nos teus momentos mais difíceis, não tem um momento que tu acha que tá bom, sabe? Ele não deixa, né? Ele te prende de alguma forma, o amor dele é tão grande que te prende de alguma forma, assim. E que é incrível, assim, e também, assim, o cenáculo, a gente fala assim, já tá bom, né, deixa para outras pessoas, mas o cenáculo é incrível como ele prende a atenção da gente, como ele prende, né, a gente neste amor, assim, dele, é uma coisa, assim, eu fico muito feliz, entendeu? Eu sou muito feliz por fazer parte, né, lá do comecinho, né, Sim. eu sou feliz por isso, porque, de alguma forma, Deus me chamou para ir lá do comecinho, para começar lá do começo, né, e está ainda até hoje, né. E ter conseguido que também os meus filhos fizessem acampamento, conhecessem o cenáculo, né, o meu esposo. Então, assim, eu penso assim que se afastar do cenáculo, eu, pelo menos, não penso. Né? Tá nas mãos e na vontade de Deus. O cenáculo é um grupo que vive muito de providência, assim, né? Às vezes acontece as coisas e não sabe nem como foi para aquilo dar certo. Né? Às vezes a gente tá no grupo e sente tanta vontade de sair, mas só que mesmo, enfim, com as amizades, né? São aquelas pessoas que fazem também com que a gente continue lá.
E o Cenáculo tem muito disso. Às vezes a gente faz um serviço na igreja, mas a gente fica assim, cara, não foi eu que fiz isso. Não foi eu que consegui falar daquela maneira com aquela pessoa, não foi eu que consegui atuar daquela maneira. Então, é muito lindo isso. Como a gente pode transmitir esse amor de Deus para as pessoas. E também vendo hoje, né, quando a gente começou, hoje vendo os nossos jovens que fazem pregações belíssimas, né, que tocam o coração da gente. A gente olha para um ministério de música, né, jovens cantando maravilhosamente. Aqui mesmo eu já ouvi muitas pessoas falarem, assim, não vou falar o nome das pessoas, assim, é muito lindo quando o cenáculo está na adoração. Ele toca o coração, quando as meninas cantam, quando os meninos cantam, né? Então, é bonito também a gente ver quando os meninos estão pregando, né? Aí o Ministério de Intercessão, sabe? Todos os ministérios. Como a gente conseguiu tudo isso? Como a gente conseguiu este grupo tão grande, tão organizado? É coisa de Deus, é providência de Deus. Sim. É quando a gente começa a pensar no acampamento, a gente começa, mas a gente não tem nada para fazer, onde a gente vai fazer? É incrível como Deus vai colocando pessoas no teu caminho, que quando tu vê, tu tem tudo. Agora mesmo, para esse acampamento de carnaval, a gente começou fazendo vendinhas, né? De repente, gente, sobrou tanta coisa. Uhum. Os jovens se alimentaram tão bem, que vieram de lá falando sobre isso. Foi muita comida, a gente comia muito, né? Sim. E sobrou muita coisa, que a gente conseguiu doar, né, para outras pessoas. Então, isso é providência de Deus. Esse grupo é providência de Deus. Esse grupo é todo providência de Deus. Esse grupo todo é amor de Deus. Não tenho dúvida disso. Mesmo passando por tantas dificuldades, é o amor de Deus que faz com que a gente permaneça mesmo, né? Todas aquelas pessoas. E, inclusive, os padrinhos também, né? Muitos padrinhos que já fizeram parte do grupo, que agora estão em outros trabalhos na igreja, mas também que contribuíram para a história do Cenáculo, mas tem aqueles que ainda estão aqui. Então, eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer tudo que vocês falaram aqui, toda essa trajetória que vocês tiveram com o grupo, ajudando mesmo nas dificuldades, mesmo, às vezes, não vendo motivos para continuar, né? Mesmo nas dificuldades, mesmo, enfim, no que o Cenáculo passa, né? Mas só que vocês continuam aqui ajudando a gente. Então, eu agradeço também as pessoas que estiveram até esse momento assistindo a gente, obrigada pela atenção. Eu peço também que vocês continuem acompanhando o grupo nessa nova programação e nesse novo projeto nosso, né, de formações, enfim. O grupo ele sempre está fazendo esses encontros também presencialmente aos sábados na igreja. A gente está também divulgando nas redes sociais. Então a gente pede também que vocês acompanhem. Eu agradeço novamente a presença de vocês aqui e muito obrigada. Somos nós que agradecemos, né? E dizer que somos abençoados por ser padrinho deste grupo. Muito obrigada a vocês. Sorte, vamos lá. Amém. A gente agradece pelo convite, né? E, assim, né? Dizer que, só voltando um pouquinho, né? Que desistir, jamais. Jamais. Porque, como a gente falou, né? A gente vem de uma caminhada desde muito cedo, né? Desde muito tempo na nossa igreja. Né? Eu sempre falo, continuando nós conversando, né? Converso muito com nossos filhos também. Né? Pelo menos eu, enquanto tiver vida e Deus me permitir, eu vou estar ajudando a minha igreja de qualquer forma. Né? Hoje no Cenáculo de Amor, seja na Guarda, seja na Pascom, seja hoje a gente faz parte também do grupo do Nossa Senhora, né? Que é um outro movimento da igreja também, que isso nos fortalece enquanto marido e esposa. Né? Isso faz com que a gente tenha também um pouco mais de algo a oferecer para a nossa juventude. Né? Então é muito bom, a gente agradece, né, pelo convite, pelo espaço, né? A gente pede que Deus abençoe cada vez mais, né, o Grupo Cenáculo de Amor, como todos os outros grupos e movimentos da nossa igreja. Né? E essa ideia, com certeza, né, vai ser bem-vinda, né, onde vai poder também levar um pouco mais do conhecimento sobre o Cenáculo a tantas outras pessoas que muitas vezes podem até ouvir falar, mas não conhecem um pouco mais por dentro a dinâmica, né, a história, e que a partir desse podcast, né, com certeza já vai, talvez, né, se interessar um pouco mais, né, quem sabe ser tocado, né, e dizer, poxa, eu quero ajudar, né, como a gente fala assim, tem os padrinhos diretos, né, que somos nós aqui que estamos dentro do grupo, mas também nós temos muitos padrinhos indiretos, né, que é onde toda vez que a gente vai bate lá na porta, eles nos ajudam, né, também o nosso agradecimento vai também a esses padrinhos, né, que indiretamente, né, estão nos ajudando, né, nos ajudam, né, a fazer com que aconteça as programações do Cenáculo, né, de forma geral. Também o nosso agradecimento vai a ele, né, que Deus, que Nossa Senhora, né, Jesus abençoe também cada um deles, né, suas famílias. Também convidar, né, convidar outras pessoas que se sentirem, né, a querer vir ser um padrinho do Grupo Cenáculo de Amor, aos pais dos nossos jovens, venha ser um padrinho, venha contribuir com a gente. É muito importante para a caminhada dos nossos filhos, é muito importante para a caminhada da juventude. Nós acreditamos na juventude, nós acreditamos nos nossos jovens. Então você também venha ser um padrinho do Grupo Cenáculo de Amor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço novamente a presença de vocês e continue acompanhando
a gente, continue. Se você se sentiu tocado também por essa conversa que nós tivemos, então envie para uma pessoa que você acha que vai gostar de conhecer também o nosso grupo. Muito obrigada.